Se você cria conteúdo dentro das redes sociais e quer fazer uma renda extra com isso, eu tenho a solução perfeita para você. Estúdio Realize Podcast, onde seu sonho acontece. Além de ter uma gestão de tempo, porque você não vai precisar tirar um tempo ali para gravar conteúdo para sua rede social. Você vai ter o seu podcast que vai gerar autoridade para sua marca, para o seu produto e para o seu serviço. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui embaixo e conheça a gente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças e de empreendedorismo também. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque hoje eu estou com um convidado super especial aqui. Por favor, não se incomode, porque apesar de a gente ter a mesma idade, ele aparenta ser muito mais velho do que eu. E eu quero apresentar hoje para vocês o Robson, lá da Maximiza. Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson da Maximiza Finanças e a gente está aqui hoje para trocar, né, um papo bem legal sobre empreendedorismo, sobre finanças. Show de bola! Bom, primeiramente quero mandar um abraço para a Dávila, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Dávila, vem cá ver a gente no próximo episódio. Vocês já estão convidados para voltar aqui, mas no próximo eu quero você aqui. Você está intimado a participar com a gente, hein? Tá bom? Vai ter como fugir depois dessa, né? Bom, vamos lá. Robson, fala um pouquinho de você, se apresenta aí para a galera que não te conhece ainda. Eu vou deixar você se apresentar primeiro hoje. Boa. Fala um pouquinho de você, do seu currículo. Beleza. Então, pessoal, eu me chamo Robson, né? Então eu estou à frente hoje do projeto da Maximiza Finanças. Eu sou graduado em administração, graduado em ciências contábeis também, então sou contador de formação. Uhum. Gosto muito da área de contabilidade também, até porque existe uma conexão muito legal entre a área de contabilidade e finanças, obviamente. E aí trabalhei durante muitos anos em escritório contábil aqui de Friburgo. Eu não sou de Nova Friburgo, eu sou de Sumidouro, que é uma cidade próxima aqui de Nova Friburgo, região serrana aqui do Rio, né? E atuo, né? Vim aqui para a cidade para trabalhar na área de contabilidade já, né? Já ingressando, já tem mais de 10 anos na área ali, né? Na área de escritório e tudo mais. E aí a ideia hoje, né? É a gente trabalhar um projeto mesmo de financeiro, um projeto onde a gente está meio que linkando ali, né? A área de contabilidade junto com a área de finanças. É um projeto bem pioneiro, né? Onde a gente está tentando ser ali um braço, literalmente, né? Do financeiro da micro e pequena empresa. Acho que a gente vai conseguir hoje falar um pouco, né? Sobre o projeto, falar um pouco sobre o que é essa terceirização financeira, o que é essa gestão financeira. E eu acho que é bacana também a gente trazer, né? Não sou somente eu que estou à frente do projeto, né? Eu tenho uma sócia, que é a Dávila, como o Hugo já brincou aqui, né? E aí a gente está junto nesse projeto justamente pela vivência na área. Então a Dávila também tem uma expertise bem legal na área de finanças, na área de pessoas, é contadora também. Então a gente está tentando unir, né, o melhor dos mundos ali para tentar falar um pouco também sobre negócios com nossos clientes, né? Eu acho que o intuito também é muito falar sobre tudo. A gente costuma dizer que tudo cai no financeiro, né? E você ter o dado financeiro ali bem qualificado é legal para você tomar decisão. Então a gente fala muito sobre negócios também no final do dia com o cliente. Dentro do nosso modelo de negócio a gente vai conseguir explicar um pouquinho melhor para a galera hoje, entendeu? Eu sou relativamente novo, né? Tenho 33 anos também. Parece ter mais de 40, mas... mas né, relativamente novo ali. Mas, tipo assim, o que é legal é realmente, né, trazer um pouco dessa veia nova empreendedora também, até porque estou empreendendo também. A gente vai falar um pouco sobre esses desafios também hoje, né? De empreender no Brasil, que não é fácil. Então, por isso que a gente entende um pouco essa dor também, né, do micro e pequeno empresário. Mas eu acho que é muito alinhar toda essa expertise, todo esse histórico, né? E junto, obviamente, com essa experiência que a gente tem, né? E aliar também a educação e a estudo, porque a gente sabe que é uma área que está o tempo todo se transformando, então a gente está sempre buscando também, né, tecnologia, sempre buscando trazer também, né, a melhor forma de apresentar isso para o cliente, isso também é muito importante. Então eu acho que é uma junção de muita coisa, de muita vivência, de muita história que a gente tenta agregar valor hoje para o cliente, né? Então acho que tem um pouco disso tudo ali, né? Não, sensacional. E eu gostei, pelo nosso papo que a gente tomou aquele café, né? Eu, você e a Dávila, que muita coisa que vocês fazem ali na empresa
assim, não está muito distante do que eu faço na consultoria financeira com a pessoa física, né? Exatamente. Então, às vezes, acaba até invadindo um pouquinho ali para PJ, principalmente quando é microempreendedor, ou MEI, né? Que está começando um negócio, está fazendo uma migração de carreira. Eu estou saindo de serviço para abrir uma barraquinha, para fazer isso, para começar um negócio. Então, acaba aconselhando um pouco nesse sentido também, para o cliente ter esse controle financeiro. Né? Mas é legal que você vai profundo, é focado realmente para PJ, né? Para pessoa jurídica. A gente é focado totalmente para PJ em termos de processos, né? Nunca a gente não atenda, por exemplo, um profissional liberal, por exemplo, que esteja em transição de carreira, por exemplo, que esteja querendo desenvolver uma atividade econômica, desenvolver a sua profissão, né? A gente tem alguns acompanhamentos também que a gente consegue fazer nesse sentido. Porque existem algumas dores, né? Então a gente consegue, por exemplo, com um sistema de gestão financeira, a gente consegue trazer também essa movimentação, inclusive do MEI, do microempreendedor individual. A gente consegue trazer a movimentação financeira de um profissional que trabalha de forma autônoma, consegue trazer isso para um sistema de gestão, por exemplo, conciliar ali os recebimentos dele, né? Registrar os pagamentos dele, conseguir dar uma visão para ele melhor, né? Do fluxo de caixa dele, das entradas e saídas, né? A gente consegue fazer isso também com um profissional, né, autônomo, consegue fazer isso com o MEI, mas o nosso foco é muito porque essas pessoas que estão começando, estão pensando ali em desenvolver o seu modelo de negócio, obviamente a ideia é que elas expandam, que elas cresçam. Então, por isso que a gente fala muito de negócio. Então, a base de tudo isso é muito uma gestão financeira. Uma boa gestão financeira é o que a gente fala de boas práticas, né? E aí essas boas práticas sendo colocadas em prática, a gente consegue ajudar essa pessoa até mesmo para ela crescer. Então, por exemplo, um MEI que vai transicionar e vai virar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, vai só crescer. Então, a base é muito importante, né? O início ali é muito importante. A gente não atende especificamente a pessoa física, mas pessoas que estão nessa transição e que já estão empreendendo ou tentando desenvolver a sua atividade, é um público muito legal para começar ali a trabalhar a gestão financeira. Que legal. E você falou um negócio que eu acho muito interessante, que você disse que, lógico, a intenção é sempre fazer a empresa crescer, como negócio e tal. E tem muito cliente que eu já atendi, que às vezes ele tinha ali uma empresa ou uma microempresa, e ele falava, não, mas tá bom sim, não, porque se eu crescer eu vou pagar mais imposto. Tá, cara, mas você tem que se preocupar em faturar mais, em ter mais lucro, aumentar o seu lucro, e não ficar preocupado com a quantidade de imposto que você vai pagar. Pagar imposto é bom, desde que você esteja lucrando bastante, né? Com certeza, com certeza. Que eu acho que toda empresa... Todo fundamento da empresa, toda a missão de uma empresa é gerar lucro, senão virar ONG, né? Na empresa com certeza. Então foi muito legal essa fala sua aí. Eu acho que é trabalhar bem a gestão financeira mesmo. Boas práticas para que o negócio cresça. Todo mundo vai começar, que a gente fala com começar pequeno, mas com boas práticas de gestão financeira se consolidando, ele não cometendo erros que a gente vai falar mais à frente, ele com certeza consegue crescer o modelo de negócio dele, consegue crescer o negócio dele, entendeu? Isso é legal. Perfeita colocação. Bom, deixa eu só me apresentar aqui para quem não me conhece ainda. Eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional, pós-graduado em gestão de investimentos, gestão financeira em banking e, mais recentemente, consultoria empresarial também. Inclusive, estou na matéria de contabilidade agora. Maravilha. Tem que ter cabeça para entender aquele negócio, meu Deus. Sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência, né, disponível aí na editora Viseu. É disponível nas Americanas, na Estante Virtual, nas maiores livrarias aí do país, na Amazon, vocês conseguem encontrar tanto na versão física quanto no e-book também, tá bom? E criador do curso de Finanças e Investir é para Todos, que está disponível lá na Hotmart também, que vocês conseguem investir nesse curso com um valor muito, muito simbólico, né? Hoje está por menos de R$100, você consegue parcelar em 3 vezes no cartão. E você tem ali um mapa de tudo que você precisa saber para começar a investir. Né? Tem conceitos básicos de economia, porque tem gente que pergunta para mim, qual ação que eu devo investir? Cara, você sabe o que é taxa Selic? Não. Então, peraí, uma coisa de cada vez, né? Então, isso tem todo esse passo a passo para vocês começarem a investir e poder montar aí a sua carteira, se identificar também, identificar o seu perfil de investidor. Tudo isso tanto no livro quanto no meu curso, tá bom? Eu quero fazer um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, né? O Estúdio Realize Podcast, que é a nossa casa aqui, que abraça esse projeto com a gente desde o início também. Você que quer gravar o seu podcast, quer tirar esse sonho do papel, o seu sonho acontece aqui. Então, você tem um projeto, você quer difundir uma mensagem, quer divulgar a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, ou simplesmente não, eu quero bater um papo, não quero falar de trabalho, eu quero bater um papo sobre família, um papo sobre religião, sobre a sua crença, sobre humor, seja lá o que for. Você consegue tirar esse projeto do papel e ser ainda recompensado por isso, tá bom? Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Vem, marca com a gente, vem tomar um café com a gente, conhecer o nosso espaço e tirar esse sonho da gaveta. Um agradecimento também aqui ao curso BI, né, o curso de idiomas. Fica localizado ali no final da rua Monte Líbano, na subidinha das Brownies ali, junto com a Aliança Francesa. Você quer aprender um novo idioma também, se desafiar, melhorar o seu currículo nesse sentido também, procure o BI, preços excepcionais, dá aquele chorinho e fala, poxa, o Hugo disse lá que se eu viesse aqui pelo DutraCast que eu ia ganhar um descontinho. Então não esquece de dar aquele choro também, porque como bom consultor financeiro eu adoro um desconto, né?
Bom, e lembrando que vocês estão em casa, vocês podem anunciar a empresa de vocês aqui também. Não só a empresa, você é prestador de serviço, você é pedreiro, pintor, né, jardineiro, quer divulgar aqui, você pode divulgar a sua marca aqui junto com a gente, junto com nossos outros patrocinadores aqui também, tá bom? Planos a partir de R$ 75,00. E eu quero falar dessa grande amiga que eu já estava divulgando ela aqui nos bastidores, já para o meu amigo Robson aqui. Né? Recomendo para todos vocês que estão em casa, tá naquele estresse, você precisa cuidar mais da sua saúde, tá entrando no burnout. A gente gravou o último episódio aqui do programa. A gente falou sobre estresse no trabalho, overworking, burnout, né? Sobre os workaholic também, né? Que, tipo eu, assim, que é viciado em trabalho, trabalha com 3, 4, 5 lugares diferentes às vezes. E você precisa dar um descanso. E eu vou sair daqui hoje dessa gravação, já vou correndo ali, é bom que tá do outro lado aqui, né, pertinho da gente. Já vou correr lá para fazer a minha massagem, para dar aquela relaxada e repôs e energiza. Então eu recomendo muito aí a Cristiana Cavalcante, que inclusive tem um podcast também, tá bom? Sintonia Holística Podcast, tá certo, Patrícia? Muito obrigado. Então acompanhem lá, pessoal. Bom, sem mais delongas. Robson, antes da gente começar a falar um pouco mais da empresa, né, da Maximiza, uma curiosidade que eu tenho com todo empreendedor. Em que momento que você decidiu essa virada de chave de tipo assim, vamos abrir uma empresa? Quando que teve esse insight? Se foi devido a alguma falha, se identificou alguma coisa? Como é que foi? Boa. Legal. Acho que bacana a gente entender esse processo, né, de constituição da empresa, mas vou voltar só um pouquinho antes para falar até da minha relação com a Dávila, né? Uhum. Então, a gente está ali, né, hoje à frente do projeto da Maximiza. E aí, assim, eu e Dávila, a gente se conhece há muitos anos, a gente conhece desde a faculdade. A primeira graduação que eu fiz foi administração, como eu falei, e ela estava fazendo contabilidade. A gente se conheceu ali na Cândido Mendes, aqui em Friburgo. Então, a gente transitou junto ali durante 4 anos. E aí, depois, como eu já trabalhava na área de contabilidade, eu acabei fazendo a segunda graduação, que foi justamente Ciências Contábeis, até para atuar como contador, né? Ter aquela questão toda técnica, né? Passar ali no exame, né? E tudo mais. E aí, eu e Dávila, a gente sempre trabalhou no ramo, né? De contabilidade. E aí, o que é legal né? Isso foi ali em 2014 que a gente concluiu. Eu concluí a primeira graduação junto com ela. Em 2016, eu concluí a segunda, para fazer um storytelling aqui, né? Pra gente, uma linha do tempo aqui. E aí, nisso eu já atuava, né, na área de contabilidade, especificamente ali. Eu sempre trabalhei na área fiscal e tributária. Então, não que eu não trabalhe hoje, porque acaba que dentro do financeiro a gente tem muita coisa do fiscal e tributário que você utiliza, até em questão de planejamento, de entendimento de impostos ali, isso é muito legal, né? Mas aí a gente pula ali, né, desse período, 2014 ali, para quando eu vim de fato trabalhar em uma das empresas em que ela era sócia, que hoje ela não é mais, e aí em 2021, né? E aí em 2021 fui trabalhar com ela justamente na área financeira, e num momento em que a empresa estava, que foi justamente o momento em que a gente precisou organizar muitos processos contábeis internos. Então, a empresa já tinha ali sua estrutura administrativa / financeira, tinha analista financeira, já tinha toda a equipe ali configurada, né? E ela estava à frente da área financeira e da área de pessoas. E eu vim muito para, internamente, a gente ajustar alguns pontos do financeiro e alguns pontos de contabilidade também. E aí a empresa acabou sendo vendida, né? Então, já existia todo esse projeto, né, deles, né, dela e do sócio dela, que é o esposo dela, de venda da empresa ali. E aí, nesse processo, é um processo complexo, né? Porque é um processo que envolve diligência, auditoria, envolve valuation de empresa, é bem complexo. A empresa é incorporada a uma outra, e aí eu subo, né, ali como um colaborador, porque não era um CLT, então eu subo como um colaborador ali, justamente para a empresa que incorporou, né, essa. E aí ali, assim, você pensa, você está há 10 anos trabalhando, você tem todo um histórico já ali, né, tipo de financeiro de micro e pequena empresa, e aí a Dávila e o esposo dela passaram por muitos, vamos dizer assim, né, por muitos percalços de financeiro, e aí o legal é você usar essa expertise na parte de agência, na parte, né, de estruturar o negócio, de crescer, né? Porque houve um crescimento muito legal também da empresa num curto espaço de tempo, e a gente sabe que a empresa crescendo, a dor é gigante, né? Então, você tem um pouco disso também. E aí, a gente pensou o seguinte, caramba, né? Nesse processo ali, né? Tipo de, o que a gente vai fazer para frente, né? A gente começa a analisar um pouco isso, né? Você já tem um histórico de carreira, você já tem uma experiência, o que a gente vai fazer? E aí, conversando, literalmente, a gente pensou assim, caramba, acho que realmente uma dor do micro e pequeno empresário é entender o seu financeiro, porque a gente viu muito isso nesse processo. O quanto era interessante ter o financeiro estruturado.
E é em todos os sentidos, né? Falando de demonstração de resultado, falando de fluxo de caixa, falando de N coisas ali que você precisa ter estruturado para que realmente você consiga apresentar a tua empresa, né, para os outros, né? Falando de financeiro, especificamente, né? E aí a gente conversando muito sobre isso, a gente falou assim, caramba, acho que é uma ideia legal. E aí a gente pensou assim, pô, vamos usar toda essa experiência que a gente tem e vamos pensar num projeto. Ela já não queria seguir, obviamente, ali também mais esse projeto, né? E aí chegou um momento que a gente, né, que ela colocou um ponto final também, eu coloquei um ponto final do mês e aí surgiu a Maximiza, né? Então, a gente brinca, né, internamente que o nosso propósito é justamente auxiliar as micro e pequenas empresas na gestão financeira. Mas é uma brincadeira no sentido de realmente ter muito percalço, né, nesse trajeto, nesse processo, que a gente quer realmente que as empresas não tenham, né? Então, a gente fala que o nosso propósito hoje é muito voltado para a educação, né? A gente quer educar esse micro e pequeno empresário, oferecendo uma gestão financeira que faça sentido, que conecte, mas que a gente tenha processo para isso. E aí entra o processo de terceirização de fato que a gente vai falar. Mas a gente precisa também fazer com que né, o empreendedor, de fato, ele entenda o negócio dele, ele saiba ler números, ele saiba ler dados. Esse é um problema que a gente tem hoje. Hoje a gente encontra isso no dia a dia. Às vezes você vai pegar um relatório de fluxo de caixa e passar para alguém, simplesmente você passar, ele não vai saber ler aquele relatório. Então, você precisa entender que, além do trabalho de fato, do que você entrega, você precisa ter uma educação por trás ali, sabe? Sobre alguns pontos que são primordiais. Então, a Maximiza, ela nasce muito por isso, né? Ela nasce muito de uma necessidade que a gente viu de auxiliar mesmo, de falar assim, ó, micro e pequeno empresário, você precisa de gestão financeira eficiente, você precisa realmente entender o seu financeiro, porque isso... Existem dados que comprovam, né? A causa de mortalidade de muitas empresas é justamente a má ineficiência ali, a ineficiência na gestão financeira. Então, a gente tem isso é um problema, né? Então, é muito voltado para isso, né? Muito voltado realmente para vamos lá e vamos tentar desmistificar um pouco esse mundo financeiro para o micro e pequeno empresário. Acho que é um pouco disso. Não sei se o nome foi pensado nesse sentido, mas a questão Maximiza eu acho legal porque é a questão de maximização de tempo, que é algo que eu estou sempre falando. Porque, por exemplo, eu trabalhei em algumas distribuidoras, eu já presenciei, por exemplo, o dono de distribuidora, que já acontece muito isso no segmento que eu trabalhava, né? O cara ele é muito bom vendedor, ele fica muitos anos naquela praça ali, então o cara ele sai, vai abrir a empresa dele, ele começa a vender. Só que aí entra a questão, ele é muito bom de rua, ele é muito bom de venda, ele gosta de estar ali com o cliente, ele gosta de acompanhar, às vezes ele gosta até de fazer pedido com o fornecedor, ele gosta de ter esse controle de estoque e tal. Só que o financeiro, cara, eu peguei cliente assim na consultoria financeira. Que o cara na parte administrativa, eu falei, quanto essa empresa fatura por mês? Não tenho ideia não, cara. Isso Acho que é 100 e pouco, 200 e pouco. Pô, mas 200 e pouco mil de 210 para 290 é um gap muito grande. Entendeu? E a pessoa não tem essa noção de fluxo de caixa, de quanto que ela tem para receber, de quanto ela tem de boleto para pagar naquela semana. Uma métrica que é primordial é justamente o faturamento. Porque o faturamento, a tua receita, ele é a primeira linha de uma demonstração de resultado. E aí é uma métrica que muitas empresas não têm. A gente já pegou isso com um cliente nosso de perguntar qual o seu faturamento médio. As pessoas não têm essa noção. Vamos pegar a minha receita dos últimos 12 meses, dividir por 12 para eu ter uma noção do meu faturamento. Para ter essa média. Então, o faturamento realmente é uma métrica importante. Mas falando sobre a Maximiza, sobre o nome Maximiza, é muito nesse sentido realmente. A gente acredita o seguinte, a gente pega ali no dia a dia muito empresário que ele já faz o financeiro dele, ele consegue operacionalizar todos os processos ali no financeiro ou no Excel, ele tem o financeiro dele mapeado, às vezes até no caderninho, a gente tem até conteúdo disso em rede social falando sobre o financeiro do caderninho, ele consegue ter isso, mas por que a gente fala muito sobre maximizar? Porque a empresa ela precisa ter noção do cenário que ela está e ela entender como ela pode performar melhor, sabe? E aí vem a ideia do maximiza. A gente quer muito o quê? A gente quer muito maximizar resultado. A gente quer pegar aquele cliente, pegar literalmente na mão dele e falar assim, amigo, você está aqui nesse cenário. Se você fizer isso, você vai conseguir performar melhor. Então, a gente fala muito sobre a maximização de resultados e aí isso envolve gestão de tempo, igual você está falando, né? Isso envolve entender métricas, entender como eu posso aumentar, por exemplo, o faturamento, né? Que estratégias eu posso implementar internamente para aumentar a receita. Trabalho com comissionamento, não trabalho, eu consigo ver meu ticket médio ali no detalhe por produto ou por serviço, e aí que estratégias eu tenho para aumentar, né, esse faturamento, essa receita. Então a gente quer maximizar, a gente quer que as empresas performem melhor e tenham resultados melhores. Boa. Só que você só vai conseguir pensar em resultado melhor se você conseguir entender o seu negócio. Resultado pressupõe o quê? Entender receita,
impostos, custos, despesas, para você poder entender seu resultado de fato. Então, falta é o que a gente fala do básico, né? Falta organizar. Muitas das vezes a gente fala que no dia a dia o cliente vem para a gente e aí o que ele tem é uma desorganização financeira tão grande que ele não consegue enxergar como o financeiro dele está de fato. Então, se a gente conseguir só organizar esse financeiro, estipular alguns processos com ele, com certeza ele vai conseguir enxergar o negócio dele performando um pouco melhor. Entendeu? Isso é bacana. Não, mas com certeza. Mas ainda sobre a maximização de tempo, eu sou empreendedor desde que eu consigo me lembrar, e como muitos em Friburgo, vou dar um exemplo prático aqui. Quando a gente comprou o estúdio, eu falei, cara, eu vou comprar um curso de gestão de tráfego para eu poder fazer um tráfego do estúdio, que aí eu economizo com gestão de tráfego. Aí eu vou aprender um pouquinho sobre design para poder fazer as artes. Aí eu vou aprender... Cara, mas peraí, não dá para fazer tudo, não dá para abraçar o mundo. E às vezes o empreendedor ele cai nessa, que ele fala assim, não, eu vou aprender a fazer que eu não preciso pagar ninguém para fazer. Boa. Aí igual, por exemplo, em distribuidor, eu já vi o cara que vende, ele entrega, ele separa, ele faz nota, ele compra. Aí é uma eu presa, né? O famoso cara que Então, tipo assim, se o cara passar mal, ficar acamado, ferrou, parou tudo. Isso, então, assim, eu acho muito importante o seu tipo de negócio por causa disso. Porque se o cara ele contrata vocês para fazer um financeiro, ele pode focar naquilo que realmente ele é bom, naquilo que realmente ele tem mais facilidade. É venda, é gestão de pessoas. Isso. Entendeu? De repente compra, é faturamento, porque às vezes o cara não tem aquela... O cara não é bom vendedor, mas ele está ali dentro, ele está no administrativo, ele está contratando, ele está... Isso, né? isso aí. Então, esse é um dos diferenciais, acredito. Sim. Se a gente for falar dos processos de terceirização, esse é um diferencial. É você conseguir pegar um processo interno seu, colocar na mão de uma empresa para fazer, e aí você conseguir focar no seu... O que a gente chama de core business. Focar realmente no foco ali do teu negócio, né? O que eu faço de melhor, né? Então, todo sócio tem um pouco isso, né? Às vezes ele é muito bom na área comercial, ele é muito bom na operação, em estruturar a operação dele. E aí o financeiro quase sempre ele deixa um pouco de lado, entendeu? Então, se ele consegue terceirizar, colocar na mão de uma equipe para fazer, ele só vai chegar para ele dados e informações que vão ser muito importantes para a tomada de decisão. Então, é muito sobre realmente delegar. Esse é até um dos problemas que a gente tem, né? Quando a empresa cresce um pouco mais, a estrutura cresce um pouco mais, é realmente o sócio, o administrador, ele entender que ele precisa delegar. E aí, terceirizar é sobre delegar. Você está colocando na mão de alguém. Então, terceirizar financeiro, terceirizar contabilidade, terceirizar um RH. Você tem hoje com a terceirização, que ficou mais forte depois da lei da terceirização de 2017, que mudou para você terceirizar a sua atividade fim até da empresa, hoje você pode terceirizar N setores dentro da empresa. O marketing, né? Às vezes você vai terceirizar. E aí você vai deixar dentro da sua empresa realmente o quê? O teu foco. Qual é o teu negócio de fato? Né? Em que eu sou bom? Porque acaba que o marketing, o financeiro, eles são áreas ali que precisam estar funcionando muito bem, mas não é a operação do cliente, entendeu? Sim. Né? O financeiro é a minha operação, por exemplo, a operação da Maximiza, né? Mas o financeiro não é a operação de toda a empresa. Então é interessante você realmente ter isso terceirizado, e a gente acredita que isso envolve redução de custo, tem N situações, né, que a gente vai falar. Não, muito bem falado. Sabe por quê? Você fala em redução de custo, me acendeu uma lâmpada aqui. Porque acontece? Às vezes a pessoa fala comigo assim, até na consultoria financeira, né? Será que eu estou pensando em arrumar um sócio e tal? Mas normalmente o cara quando fala isso para mim é porque ele está tendo muito problema, muita porreação e ele quer arrumar um sócio para dar porreação pro sócio. E, cara, você tem que pensar num sócio como um cara que vai somar no seu projeto para fazer o negócio decolar. Então, por exemplo, cara, eu estou falhando muito com a parte administrativa, então eu vou chamar um sócio para poder administrar o meu negócio. E a Maximiza, ela traz essa solução, porque às vezes o cara vai contratar um sócio, vai dividir metade Como se o cara fosse muito bom, tivesse uma expertise muito legal na área financeira. Sim. Mas, na verdade, eu não preciso ter um sócio na área financeira. Exato. Eu posso ter uma empresa bem estruturada para terceirizar os meus processos financeiros, ter uma gestão financeira ok. Porque financeiramente falando, no longo prazo, faz muito mais sentido. Com certeza. Porque imagina só, vou arrumar um sócio para fazer gestão de tráfego, vou arrumar um sócio para fazer administrativo, vou arrumar um sócio para fazer financeiro. Não faz o menor sentido. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, vou arrumar um sócio para o cara, de repente, injetar capital. Não, mas peraí, o cara não tem nem a visão financeira da empresa primeiro. Então, aí entra a Maximiza também, né? Com certeza, com certeza. A gente consegue, cara, hoje, dar o que a gente fala da visibilidade financeira, né? A gente consegue, com os nossos processos, a gente consegue entregar dados financeiros que antes o cliente não tinha.
né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Você realmente focar em colocar o seu financeiro na mão de uma empresa que faça. Só que, assim, no Brasil, a gente tem que entender também o seguinte, né? Existem pesquisas, se a gente for falar tipo, de dados e números, existem pesquisas normalmente sistemas. Então, grandes sistemas, às vezes ERPs aí, fazem pesquisas indicando o seguinte, da minha base de clientes, eles fazem pesquisa na área financeira indicando o seguinte, quantos por cento da minha base de clientes é o próprio empresário, o próprio sócio que faz o financeiro. Normalmente, falar em números macros, tá? Chega a 75%, 80% das empresas, o próprio dono, o próprio sócio, administrador, aí depende se ele vai ter sócio ou outros sócios ou não, faz o próprio financeiro. De 15% a 20%, ele tem um colaborador interno que faz. Né? Normalmente ali, vamos botar, essa métrica, de 15% a 20% ele tem alguém que faz. E 3%, 3% a 5% ele vai terceirizar, ele vai colocar na mão de alguém. Então, realmente, hoje, o que a gente tem como dado? A maioria das pessoas, hoje no Brasil, a maioria dos sócios e empreendedores que estão à frente de empresas, eles mesmos fazem o financeiro da empresa. Então, isso acaba sendo um problema, por quê? Justamente porque às vezes ele deixa o financeiro para fazer naquele momento de folga, naquele momento que eu conheço vários empreendedores, inclusive clientes nossos que era assim, né? Eu faço o financeiro no dia que eu não estou pensando sobre a atividade da minha empresa. E isso é um problema, porque ele literalmente... Sábado, domingo... Isso, exato, que ele deixa o financeiro à parte. O financeiro ele tem que estar sendo acompanhado diariamente. Um fluxo de caixa tem que ser acompanhado diariamente ou semanalmente, vai depender muito do fluxo da empresa. Você faz um fechamento mensal do seu financeiro? Você faz um fechamento básico do seu financeiro, entender seu fluxo mensal realizado, seu fluxo mensal projetado de 3 a 6 meses, seu resultado do mês, e aí resultado do mês envolve a métrica de faturamento, que é a primeira linha ali, que é o faturamento. Você faz um fechamento básico nesse sentido, para você entender como a sua empresa está performando. Compara o seu fluxo realizado desse mês com o anterior. Você compara o teu resultado desse mês com o resultado do ano anterior. Às vezes o cara cresce o faturamento dele em 3%, mas esquece que a inflação subiu 5%, né? Exato. Então você precisa entender realmente se aquele número está fazendo sentido. Tem produtos, né? Tem serviços muito sazonais. Então você também precisa entender. Não é analisar um pelo outro simplesmente. Você às vezes vai ter que analisar com o ano anterior, porque sempre julho eu vendo mais. Então, mas julho do ano passado eu estava vendendo o que eu estou vendendo esse ano? Se eu já tenho 10, 20, 30% de aumento, o que eu estou fazendo para esse aumento? Que estratégia que eu estou fazendo esse ano que eu não fiz ano passado? Então, quando você começa a se debruçar sobre números, cara, é uma explosão. Hoje a gente tem reunião que a gente faz com o cliente mensal, reunião de 1 a 2 horas, que a gente leva essas análises, sabe? Essas análises de período anterior versus período presente, ou acumulado, ou esses fluxos realizados versus projetado. Uma explosão de ideias. Sim. O cara começa a pensar assim, caramba, o que eu estou fazendo que eu não fiz? Ou o que eu fiz eu tenho que deixar de fazer? Por que o meu custo fixo aqui aumentou tendo em vista do ano passado? A gente começa a olhar muitas métricas, entendeu? Isso é financeiro, isso é gestão financeira. Se o próprio sócio, o próprio empreendedor faz isso, ele não vai ter tempo para fazer isso. Ele não vai tirar um tempo para fazer isso, porque às vezes é mais importante a operação dele do que olhar o financeiro dele. Às vezes, a gente falou sobre barreiras, né? Uma das barreiras é o quê? É o cliente achar que financeiro é só contas a pagar e contas a receber. Financeiro não é pagar conta. Né? Pagar conta, gerar cobrança, cobrar o cliente faz parte do quê? Faz parte do teu processo operacional do financeiro. Mas e a tua gestão financeira de fato? E essa análise que você faz de tudo que você fecha? Você para fazer isso? Esse é o ponto. Aí vem os dados que falam, né? Tipo, normalmente, se o micro e pequeno empresário que faz, ele sozinho faz, como esses dados apontam, ele não vai parar para fazer isso. E o que a gente percebe enquanto tendência hoje, falando do mercado de terceirização financeira, é que realmente existe essa barreira, das vezes, do não entendimento, do cara virar e falar assim, poxa, mas você vai acessar meu banco? Sabe? Como se fosse um colaborador interno. Pô, você que vai pagar minhas contas, se sou eu que faço, né? Olha como é que isso gera a gente passa por essa insegurança. Só que também as pessoas estão muito abertas a isso. As pessoas, essas pesquisas também dizem que existe uma abertura muito grande para a pessoa entender de fato o que é esse financeiro, o que é essa terceirização. Aí eu acho que vem muito tecnologia, os bancos digitais. Antigamente, era muito mais difícil para você acessar um banco, gerar um acesso restrito a um banco. Hoje, nos bancos digitais, isso é super fácil.
você consegue gerar, inclusive, APIs do banco com o sistema de gestão financeira para a informação vir de forma imediata. Você não precisa nem ficar pedindo extrato o cliente. Você já faz essa integração de forma automática. Então, acho que a tecnologia ela também vem um pouco para isso. Um pouco também para desmistificar e trazer um pouco mais de segurança também para o empresário. Aí isso já mostra esse público que é um pouco mais aberto. Ao mesmo tempo que é um público que quer fazer o financeiro dele, mas ao mesmo tempo ele está aberto também. Então, a gente enxerga o mercado de terceirização financeira com um potencial enorme. Existe realmente uma demanda, sim. Enorme, porque no Brasil a maioria das empresas são micro e pequenas empresas. E a maioria delas tem esses problemas, né? Que a gente vai falar um pouco melhor. Tipo, esses problemas realmente do dia a dia. Que a gente consegue entrar, estancar esse problema, organizar e gerar essa informação de qualidade. Acho que isso é bacana. Não, eu quero fazer só uma observação rapidinho. Sim. Porque, por exemplo, eu sou consultor financeiro, sou apaixonado por investimento. Por mim, eu falaria sobre Bolsa de Valores com mais frequência aqui. Sim. Só que acontece, apesar de eu gostar disso tudo, eu, por exemplo, assino uma carteira recomendada. Porque, cara, eu não tenho tempo de ficar analisando ativo. Exato. Por mais que, às vezes, eu goste de fazer isso a cada 6 meses, a cada ano, ver o relatório de uma empresa e tal, projeção, o que a empresa quer fazer no futuro. Mas, cara, eu nunca vou fazer isso tão bem quanto o cara que trabalha com isso 24 horas por dia. E eu acho legal a questão da Maximiza, essa questão da terceirização financeira, porque o cara faz administrativo, o cara faz a parte logística, o cara faz o operacional da empresa, ele fala, não, eu faço financeiro também porque eu tenho uma noção boa e tal. Isso. Mas ele nunca vai fazer tão bem quanto o cara que faz isso todo dia, como especialista, igual você. Não vai fazer, exatamente. Porque ele não vai ter um pouco, é o que a gente fala, é o prático versus o teórico. Então a gente tem um processo. Então a gente tem um processo estruturado que é o quê? Quais informações vai fazer mais sentido do ponto de vista financeiro para o cliente? É óbvio que a gente adequa muito essas informações a cada perfil de cliente. Então tem muito cliente que... Eu tenho cliente que chega para mim e fala assim, Robson, eu quero essas informações. E aí a Maximiza vai atrás, a corrente vai conseguir entregar essas informações. Agora, o básico, como eu estava falando para você, sobre demonstrativo de resultado, fluxo, análises comparativas de períodos, né, e tudo mais, abrir, né, alguns pagamentos, recebimentos, é o que a gente fala de classificar isso de uma forma que faça sentido para o negócio do cliente, isso a gente consegue fazer de forma padronizada. Mas a gente entra nesse detalhe. A gente vai entrar no detalhe de que tipo de informação o cliente quer. É óbvio que tem informação, às vezes, que é uma métrica da operação dele. Aí, às vezes, ele vai precisar pedir essa informação a um setor interno dele. Se ele não tem, a gente pode indicar para ele como ele implementar. Tem métrica que está atrelada, se for um infoprodutor, se for uma que vai estar atrelada ao digital dele. Então, como a gente tem uma noção legal de negócio como um todo, eu acho que é um 360, na verdade, a gente consegue trazer numa reunião de resultado, tipo, insights para o cara. Sobre como realmente ele pode... Que métricas são importantes e, às vezes, métricas que não estão atreladas ao financeiro, mas métricas que ele deveria ter do modelo de negócio dele. Então, gestão acaba sendo um pouco de consultoria também, né? Acaba que numa reunião ali, não é o escopo? Não é o escopo, mas como o financeiro está atrelado a tudo ali, você vai acabar trazendo para ele ali noções do dia a dia, coisas do setor que são importantes dele, coisas que talvez o concorrente dele esteja analisando e ele não. Então, acho que essa vivência prática que ela é legal, sabe? Você realmente trazer isso pro cliente de fato ali, né? Agora, me corrija se eu estiver errado. Vocês conseguem fazer todo tipo de porte de cliente, desde o meio, o cara que tem uma barraquinha de cachorro-quente de hambúrguer, até o cara que trabalha com lucro real. Porque, às vezes, eu já vi muito isso também. Sim. Cliente meu, ele faz hambúrguer. Tá, qual é o custo médio do hambúrguer para você? Pô, não sei. Quanto custa cada pão? Quanto custa cada carne? Quanto Exato. Custa... E são coisas que estão sempre mudando de preço, né? Às vezes o cliente não tem essa noção. Então, vocês conseguem abarcar todo tipo de cliente, desde o meio até o cara lá que fatura mais de 1 milhão no mês? Cara, sim, depende do escopo. Depende do tipo de plano ou do tipo de escopo de serviço, projeto que eu vou propor para ele. Por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue atender o MEI, início de atividade, né? A gente consegue atender o profissional ali que está nessa fase de transição também. Mas o nosso foco é a micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa no sentido mais de, vamos falar, de faturamento, de posicionamento, sabe? Ele já está posicionado. Esse é o nosso público-alvo que a gente fala. Mas nada impede que a gente atenda. Então, a gente recebe lá e a gente tem até cliente, né? Que a gente tem um porte um pouco maior, né? Vamos dizer assim, onde a gente consegue estipular um escopo com ele. Por quê? Porque o financeiro, às vezes, o cliente não quer o financeiro completo. Às vezes, ele quer alguma área dele que não está funcionando bem. Então, às vezes, essa área eu consigo atender.
Então, na verdade, sim, a gente vai atender todo o público, mas vai depender muito do tipo de serviço mesmo, que a gente costuma falar muito sobre o tipo de dor, né? Então, qual a dor? Qual é a motivação que fez você procurar a Maximiza? Então, a gente tem que deixar muito claro que a gente é muito pautado na gestão financeira. Então, a gente tem os processos de terceirização financeira. Então, né, a gente tem todos os processos operacionais do financeiro. Esses processos de terceirização financeira, o operacional, bem feitos, bem elaborados, com processos, vamos botar assim, vai resultar numa boa gestão financeira. E aí isso vai trazer dados. Agora, que fase a empresa está? Sabe? Igual a gente estava falando, a empresa está numa fase muito inicial, talvez a gente pode simplesmente direcioná-lo para algo que, acho que agora você mesmo consegue fazer o seu financeiro ainda, daqui a pouco a gente consegue trazer os seus processos e consegue estruturar melhor para você. Então é muito entender realmente a demanda que o cliente tem, para a gente poder saber se a gente consegue oferecer para ele toda a terceirização, entendeu? Ou uma terceirização ali com serviços não completos, mas com serviços personalizados, vamos dizer assim, entendeu? Isso é legal, porque a gente tem um público-alvo, mas a gente consegue atender o cliente também em algumas demandas bem específicas. Acho que isso é legal. Agora, vamos mudar aqui não mudar a página, mas mudar a visão. Sim. Pensa em mim como cliente, em você agora como cliente. Quais erros que normalmente você comete que você fala, poxa, tá na hora de terceirizar? Como identificar esse momento? Como identificar? Entendeu? O que eu tô fazendo de errado? Quais erros mais comuns que você vê lá o pessoal cometendo? Boa. E como identificar esse momento? Boa, essa pergunta é muito boa. Porque normalmente a micro e pequena empresa, né, o empreendedor, ele procura uma empresa de gestão financeira, uma empresa de terceirização financeira, se ele tem realmente alguma dor. Né? Se ele tem algo ali que não está indo bem. Um dos pontos que a gente... tem um checklist de coisas que a gente identifica como algo que vai levar esse empreendedor a procurar um serviço de terceirização. Mas o que a gente vem sentindo hoje, por exemplo, é muitas vezes um problema financeiro, um problema de fluxo de caixa, por exemplo. Às vezes, realmente, os recebimentos dele não estão cobrindo os pagamentos do mês, ele está fechando no negativo, e aí ele procura uma empresa de gestão financeira, de terceirização financeira, porque ele sabe que ele tem que melhorar os processos dele de controle para ele poder performar melhor. A gente já identifica isso no contato que vem pra gente, nesse lead que vem pra gente. Mas se a gente for falar de erros que a gente não deva cometer, cara, vamos botar assim, primeiro erro que a gente não pode cometer é a famosa a não separação da pessoa física com a pessoa jurídica. Pego muito Isso é muito comum. Então, normalmente, o erro, vamos dizer assim, a dor mais latente que a gente tem assim, do empreendedor. Ainda mais se vir de um cenário de profissional, né, liberal, se for meio, se for o micro e pequeno empresário que está ali começando, ou às vezes já está até performando, o negócio dele já está numa maturidade, mas ele ainda não consegue separar. E aí, essa é uma das maiores dores. Então, quando você não consegue separar a pessoa física da pessoa jurídica, e aí você paga contas da pessoa física na conta da pessoa jurídica... E vice-versa, às vezes. Isso é complexo. Então, esse é um dos maiores erros. Segundo erro que a gente vê que é muito comum, a remuneração fixa. Empreendedor, sócio administrador que não tem remuneração fixa definida. Quando a gente fala de remuneração fixa, a gente tem que dizer o seguinte, analisa a sua atividade aí, o seu negócio, quanto que ele gera de receita, quanto que a sua atividade tem de gastos, custos e despesas, e identifica até mesmo a sua função que você faz, você como sócio. Às vezes você está na área comercial, às vezes você está na área mais administrativa, mais a sua operação de fato. Identifica no mercado qual é o valor de uma remuneração para essa função. E aí defina uma remuneração fixa que a sua empresa seja capaz de bancar, que a sua empresa seja capaz de pagar. E aí aquela remuneração fixa que você vai ter ali mensalmente, ela vai entrar no seu fluxo de forma fixa. Qual um dos grandes problemas que a gente vê? É a desorganização financeira. É você olhar um extrato bancário de uma empresa e você vê 15, 20 transferências indo para a pessoa física todo mês. Isso gera uma desorganização financeira muito grande. E isso gera o que a gente chama, que é um outro problema, você não consegue visualizar o fluxo de caixa da sua atividade operacional. Porque você, sócio, você é um gasto, você é uma despesa para aquela empresa. Então, aquilo ali precisa estar lançado no sistema, aquilo ali precisa estar visível, ou até numa planilha de Excel, para que você veja realmente o seguinte, quanto a minha empresa está gerando de caixa.
recebimentos operacionais, gastos operacionais, eu incluído ali, quanto que a minha empresa está gerando de caixa? Se você não tem essa separação, claramente o seu fluxo de caixa vai estar míope, que a gente fala. Você vai estar olhando algo ali que não é a sua realidade da sua empresa. E aí vem um ponto que é o quê? Muitos sócios, como não tem essa separação, como não tem essa determinação de uma remuneração fixa, ele às vezes não vai gerar caixa, vai gerar dinheiro de fato, ou ele vai gerar e aquilo ali vai estar confundido com o patrimônio dele. Então a gente tem que ter atenção nisso, até para gerar uma segurança para esse empreendedor. Porque esse empreendedor ele tem que entender o seguinte: a minha atividade econômica, a minha prestação de serviço, ela tem que girar por ela só. Se em algum momento o meu fluxo está ficando negativo, é sinal que tem algum problema. Qual pode ser esse problema? Até mesmo uma retirada que esteja acima do limite que deveria estar. Então, o primeiro trabalho é um trabalho de consciência. Entendi. A gente não entra no mérito sobre que valor determinar, sabe? A gente não entra nesse mérito. A gente faz um trabalho de orientação, tá? E um trabalho que a gestão financeira, a terceirização financeira vai fazer com você, empresário. A gente vai entrar no seu negócio, a gente vai entender os recebimentos, a tua receita, os seus gastos operacionais e a gente vai conseguir te sugerir, por exemplo, uma remuneração que esteja de acordo com a realidade daquela empresa. E qual é o intuito? Qual é o intuito disso, na verdade? Fazer com que a sua empresa gere caixa. A sua atividade operacional gere caixa. Para que ela se pague. E não você, como sócio, em algum momento, tenha que injetar dinheiro nela. Sim. Porque se você está precisando injetar dinheiro numa atividade, ou essa atividade realmente não está lucrando, porque a gente sabe que o resultado negativo, em algum momento, ele vai afetar teu caixa, claro. São coisas diferentes, né? Resultado e caixa, mas vai afetar. E aí você precisa entender o seguinte, a minha empresa está operando no prejuízo ou está operando no lucro? E aí, muitas das vezes, essa confusão entre pagar muitas despesas, né, do sócio na PJ ou não ter essa remuneração fixa definida, vai gerar essa confusão financeira. Então, cara, isso é um trabalho bem legal. Isso é um trabalho bem legal que a gente consegue fazer logo no primeiro momento que a gente chama ali de diagnóstico. A gente fez isso com empresas agora recentes, de pegar realmente o movimento da empresa, analisar e fazer essa sugestão. Cara, a partir de agora você tem esse valor, acha que isso confere, isso tá ok, e aí a gente consegue estipular e projetar esse fluxo para ele. Isso dá até uma segurança legal também. Eu tô lembrando de alguns clientes aqui, cara, que eu tenho que indicar para vocês, porque eu peguei na consultoria uma vez, tipo, o cara ganhava 3 mil de salário. Sim. Aí ele montou a própria empresa, começou a fazer retirada de 8, 9 mil. Por quê? Fechou o mês, olhou no caixa, o caixa tá com 9 mil, é retirada. Isso é um erro que eu acho que muitos empreendedores cometem, né? De você achar que o que tem de saldo positivo na conta da sua empresa ali é a sua retirada. E o cara não tem noção nenhuma de fluxo de caixa, de contas a pagar. Exato. Às vezes ele fala, minha empresa não está dando lucro. Mas, você está fazendo uma retirada 3, 4 vezes maior do que você fazia quando era CLT. Eu vou te dar um exemplo agora, recente, que a gente pegou um cliente, onde o cliente movimenta um valor bem ok por mês de receitas e despesas. E o cliente chegou pra gente e falou assim, eu não tiro nenhum valor da empresa. Movimento que a empresa fatura 60 mil, sabe? Tem gastos ali em torno de 30, 40 mil. E eu não tiro nada. Primeiro mês que a gente fez a movimentação do cliente, que a gente estava com ele fazendo o financeiro, a gente já identificou transferências para ele. Só que muitas das vezes ele, na forma como ele faz isso no dia a dia dele, ele não considera isso. Por quê? Porque tem uma confusão. Esse é um ponto, cara, porque isso é mental, na verdade. Essa confusão que acontece entre a pessoa física e a pessoa jurídica, ela está aqui dentro, é psicológico realmente, entendeu? A partir do momento que você consegue enxergar a sua atividade como algo separado do seu CPF, de fato, você vai conseguir realmente estipular. E aí você consegue até enxergar isso, porque olha como é complexo. A pessoa faz a transferência, ela paga contas dela na conta da PJ e ela diz que ela não tira dinheiro da empresa. Como é que pode? Isso não existe, né? Só você comprovar para ela, X mês, você fez essa movimentação. E aí você começa a trazer luz para essa pessoa. Você começa a falar assim, a sua atividade gerou isso aqui de receita, a sua atividade gerou isso aqui de gasto, e você fez isso aqui de transferência para você. Você tinha noção que você transferia 15 mil por mês para você? Aí ele vai começar a ter um insight. Caramba, então realmente eu tô tirando tudo. Porque é isso, ele não consegue enxergar isso muitas das vezes. Eu falo que a organização financeira, ela é a base para tudo. Se você não tiver organização financeira, seja no Excel, a gente traz isso, obviamente, para um sistema de gestão que a gente usa, ou normalmente a gente utiliza o sistema de gestão que o cliente tem, aí vai depender muito disso, né? Óbvio, da análise que a gente faz, mas você ter isso
classificado, registrado, lançado, e você conseguir levar isso para o cliente num relatório, cara, isso quase que estala na cabeça do cara. Ele fala assim, caramba, agora eu estou conseguindo realmente enxergar que há essa confusão entre a atividade e a minha pessoa física. É o erro principal. Às vezes são erros pequenos, né? Que é você vê, você numa olhada lá, você identificou o problema. Eu já peguei também, por exemplo, o cara falar assim, poxa, eu tô tendo prejuízo. E eu ver que a retirada tá alta, ou simplesmente o faturamento do cara foi igual 2 meses seguidos, só que no mês ficou com um caixa 10 mil negativo. Isso. Pô, se eu vendi a mesma coisa que ano passado, por que esse mês eu tô no vermelho? Cara, pode ser recebimento, que você não recebeu, né, inadimplência. Exato. Pode ser, mas o seu estoque, como é que tá o seu estoque? Você Isso, estava com 100 mil de estoque, agora você tá com 120. Isso, você está com 20 mil mais de estoque. Então tem muita coisa que deve ser vista. E às vezes para essas pessoas que não têm tempo de controlar, ou poderiam estar focando em coisas que são mais... que vai trazer um retorno muito melhor, aí vem a importância, né, de terceirizar. O controle que você falou é uma outra dor que a gente tem recebido, que vem em contato pra gente, é conciliação. Conciliação bancária e conciliação de cartão de crédito. Tem cliente que não consegue fazer conciliação de vendas em cartão, e aí ele identifica no extrato da administradora de cartão os valores que ele tem ali, só que aquilo não dá segurança para ele. Ele não sabe realmente se o que está sendo depositado de fato é aquilo que ele está vendendo de fato. Normalmente, as empresas começam a verificar isso quando o fluxo de caixa não está legal. Quando ela começa a ver assim, caramba, meus recebimentos não estão superiores aos meus pagamentos, então meu fluxo está ficando negativo. Não necessariamente isso é um problema de repasse da administradora de cartão, mas não fazer a conciliação, seja a conciliação de banco, seja a conciliação de cartão, não vai te dar essa segurança que você quer, entendeu? Então, a gente recebe muitos clientes com essa dor. Com essa dor de não fazer a conciliação, não tem o controle e acho que todos os problemas realmente vêm dessa falta de controle. Então, assim, se eu fosse pontuar, tá? Vou só destacar com você os pontos, né? Então, assim, basicamente, se a gente for pensar, pagar essas contas pessoais, se a gente for falar pagar a conta pessoal na conta PJ, não definir uma remuneração fixa, não ter essa visibilidade de fluxo de caixa, porque aí ele mistura muito as coisas, não praticar conciliações, seja bancária ou conciliação de cartão, e aí ele não vai ter dado, ele vai faltar dados financeiros para ele, porque ele não vai conseguir enxergar o financeiro dele de fato, e ele não vai conseguir tomar decisão. Então é todo um processo, na verdade, que vai fazer com que o cliente pense assim, caramba, alguma coisa está errada. Mas se a gente fosse falar numa força, assim, né, em algo que vai fazer o cara procurar o serviço às vezes, muitas das vezes é a má gestão financeira que vai levar ele para um cenário financeiro em que o fluxo dele está negativo. E ele vai pensar assim, caramba, eu preciso de alguém muito profissional para olhar para o meu financeiro e identificar problemas. Isso quando ele tem essa iniciativa, né? Quando tem a iniciativa. Porque normalmente o brasileiro é cabeça dura. Ele vai falar, não, pô, mas eu vou ter mais um gasto. Eu tô no vermelho, eu vou ter mais um gasto. Não, e o cara ele não entende começa a se aquela endividar, solução. Hugo. Ele começa a se endividar, porque aí vem o problema, né? Se eu fecho no negativo, a minha atividade não está gerando caixa. Então, vamos lá. Qual o recurso que eu tenho? Cheque especial, empréstimos, eu mesmo coloco dinheiro. Aí a gente tem muitos casos em que o sócio está assim, caramba, eu só coloco dinheiro na empresa, Mas às vezes ele não vê que no momento de alta, ele está tirando dinheiro da empresa que ele não deveria tirar. Tá aí a importância de você ter uma remuneração fixa adequada. Prolabore certinho. Exatamente. E aí, só para até colocar, quando a gente fala financeiramente falando, na remuneração fixa, a gente gosta de destacar 2 pontos, que é o quê? Essa remuneração fixa, a gente pode, normalmente, né, ali contabilmente falando, a gente vai ter o Prolabore, e aí você vai ter, né, no Brasil você tem Prolabore e distribuição de lucros. Então, depende da forma como você justifica isso, né, contabilmente. Mas o ideal é você ter a remuneração. A minha remuneração fixa é de 5 mil. Justifica com Prolabore, com distribuição de lucros, e aí a gente vai trabalhando essa remuneração. Mas é interessante que no caixa da empresa você tenha aquele movimento financeiro fixo, para que o seu fluxo não tenha problema. E né? único de preferência, né? Ou quinzenal, que seja, né? O ideal, a gente sempre fala, até por uma política de gestão, faça o teu pagamento junto com a tua folha de pagamento, ou faça no primeiro dia do mês. A gente tem esse processo nosso interno. Normalmente, se o cliente vem e ele não tem esses processos, a gente fala, a sua folha de pagamento é paga X. A empresa tem fluxo, consegue pagar o sócio antes? Então, paga no dia 1º, paga a sua folha no dia 5. Ou paga junto com a folha. A gente tem que entender que o sócio da empresa,
ele é um colaborador daquela empresa. Inclusive, esse nome Prolabore vem disso, né? É uma remuneração pelo trabalho do sócio administrador. Então, ele é um colaborador da empresa. A diferença é que ele vai ter o quê? Lucros vindo daquela atividade que ele está investindo, entendeu? Sim. Então, você pode ter políticas, por exemplo, de a cada trimestre ter distribuição de lucros de fato, se a empresa tiver caixa. Aí você começa a estabelecer uma política legal de remuneração, entendeu? Vai depender muito da maturidade da empresa também. Eu acho que é legal. É. Cara, esclarecedor demais isso daí que você falou, muito legal. E tem diferença contábil? Desculpa, é uma curiosidade até minha. Você lançar como dividendos, participação no lucro, alguma coisa assim? Sim. Porque assim... Para imposto da dívida. Sim, porque a distribuição de lucros, ela é isenta de imposto de renda e isenta de INSS. O Prolabore, ele é o salário do administrador da empresa, do sócio administrador da empresa, que vai ter incidência de imposto de renda e vai ter incidência de INSS. Né? E aí você pode, desde que a empresa tenha lucros a distribuir, desde que ela tenha, o que a gente fala, né, uma história contábil ali, né, desde que ela tenha lucros, você pode sim justificar né, movimentos, né, de transferência entre a conta da pessoa jurídica para a conta da pessoa física com distribuição de lucros. Mas aí é um impacto contábil, né? Aí você tem que entender como está a sua contabilidade também para entender o que pode ser feito, né? Mas a gente gosta de falar no financeiro, porque senão fica muito técnico, né? Se eu chegar pro administrador, pro sócio administrador, falar assim, você tem um Prolabore e aí você tem distribuição de lucros. Não, a gente usa muito esse termo, defina a sua remuneração fixa e aí, contabilmente, a gente vai justificar essa remuneração fixa que você tenha e você pode ter políticas de remuneração. Então, a minha remuneração fixa é X. Isso é importante para o teu fluxo de caixa porque está ali mapeado, já está ali lançado essa previsão todo mês. O teu fluxo de caixa previsto já conta com ela, então está tudo fechado. Mas o caixa da minha empresa está legal, não vai ser um problema distribuir esse valor para um sócio. Você pode trabalhar com uma distribuição de lucros trimestral, anual, entendeu? Semestral. Então você pode trabalhar semestral, então vai depender muito, né? Que legal, pensava que era só empresa de capital aberto. Aí você tem exatamente, você tem que entender um pouco o seu movimento contábil para ver o quanto isso reflete ali, né? Sensacional. Bom, eu não queria deixar de te perguntar também, que conselho que você daria, cara, pra galera que tá começando agora, que quer garantir uma gestão financeira logo de cara, para aquela coisa. Depois que começa a embolar, fica muito difícil. Quanto mais embolado fica, isso vale pra consultoria financeira que eu faço também, a galera espera endividar, espera entrar no especial, espera estar com 40 mil negativos. Já tive cliente me procurando com 80 mil de dívida. Nossa. Falei, poxa, você podia ter me procurado quando você tivesse com R$1.000 de dívida, 2 mil de dívida no negativo, você já podia ter me procurado. Então eu faço essa pergunta para você, que conselho você daria para esses novos empreendedores? Sim. Para não chegar lá na frente e acabar pagando um preço muito maior por causa de má gestão financeira. Sim. Primeiro, contratar o serviço da Maximiza. Brincadeira. Não, terceirizar logo de cara. Terceirizar. Não, mas o que é legal, se a gente for falar, né? O cara que está empreendendo... No Brasil existe muito essa questão do empreendedorismo por necessidade, né? Como você falou, né? É o cara que às vezes tem um recurso ali poupado e aí ele vai pegar para, né, estruturar o negócio dele e tudo mais. Então o empreendedor precisa pensar o seguinte, cara, é um dinheiro ali que você está investindo, que você está estruturando, né? E aí, cara, a dica de ouro né? Procure realmente estruturar esse processo desde o início. Então, procure um profissional. Né? Muitas das vezes um próprio contador vai conseguir te auxiliar com algumas questões financeiras. Não a gente fala, é o profissional da área, né? Da área financeira também, só que é um profissional mais técnico, óbvio. Sim. Mas muitas das vezes é o cara que vai te ajudar um pouco ali sobre fluxo de caixa, porque aí vai envolver muita questão de abertura da empresa, né? Então, o cara, às vezes até o MEI mesmo, às vezes o cara não vai até o portal do empreendedor abrir, ele vai procurar um contador, o Sebrae para abrir. Então, o que eu sempre falo? Busca orientação. Busca realmente entender a sua atividade, busque entender um pouco o cenário em que você está, né? Entender seus concorrentes, busque entender esse cenário para você poder já estruturar processos. A minha atividade, eu tenho plena convicção dela, vai funcionar muito bem, já vai abrir uma empresa de fato e tudo mais. Procure serviços de gestão financeira. Já comece já estruturado. E por que eu falo isso? Porque você vai começar, por exemplo, já tendo um histórico do teu financeiro, que é até um problema que a gente tem, às vezes, de quando a gente tem um cliente, né? Ele não tem dados do histórico dele financeiro. Então, se você já começa alinhado, se você já começa estruturando os fluxos, quantos a pagar, quantos a receber, gestão de cobrança, faz a sua conciliação, se você já tem esses processos estruturados desde o início, vai ser muito mais fácil para você, no crescimento, você alinhar essa rota. Sabe? Muito mais fácil, entendeu? Sim. Então você pode fazer isso buscando uma empresa de terceirização financeira, você pode fazer isso buscando curso na internet, você pode fazer isso buscando Excel, mas busque informação, porque eu acho que é importante. Justamente para não chegar num ponto em que você vai ter que buscar uma gestão financeira porque você não está num cenário legal.
Esse é um ponto, né? A empresa precisa performar bem, ela pode sempre performar melhor, mas não deixe para procurar uma gestão financeira só quando a coisa estiver ruim. Então já alinhe esses processos antes, né? Busque informação, cara. A gente sempre fala, empreendedor não pode somente entender o negócio dele. Ele tem que focar no negócio dele, é diferente. Mas ele tem que entender um pouco de financeiro, de marketing. Ele precisa entender um pouco, né? Buscar essa informação. Por quê? Até porque nós, por exemplo, enquanto empresa que presta serviço financeiro de gestão financeira, a gente vai ter que conversar com ele sobre dados financeiros. Então, ele vai ter que entender um pouco sobre isso também. Então, o conhecimento é importante, né? Essa informação é importante. Excelente. E tem muito cursinho gratuito também que ajuda, né? O próprio Sebrae. O próprio Sebrae tem muito curso legal, né? Busca a gente, entendeu? Não, perfeito. Deixa o Instagram aí, repete aí, apesar de a gente sempre coloca no início da entrevista, mas deixa os contatos aí da Maximize pra galera poder entrar em contato também, fazer um orçamento com vocês sem compromisso. Boa. Tem como entrar em contato com a gente, né, pelas redes sociais, então pelo Instagram da Maximiza, vem pra Maximiza. Pode entrar em contato também pelo meu celular pessoal também, tô ali sempre atendendo também. Pelo nosso site, a gente tem um formulário no site também, o www.maximizafinanças.com.br. Lá você consegue cadastrar ali seu interesse, o segmento que você tem. Isso vai também cair para a gente também. Então, tente entrar em contato que a gente consegue entender um pouco o seu cenário, né? Fazer ali uma sondagem inicial e apresentar ali uma proposta que seja, né, relevante para a pessoa. Eu acho que isso é bacana. Não, sensacional. Eu queria te perguntar, queria te pedir um case de sucesso, seria como você usar como exemplo, só para a galera que está em casa, para a gente poder ilustrar um pouco melhor para a galera que empreende, que está aí assistindo a gente. A diferença que você fez num determinado cliente, tem como você dar um case assim pra gente? Tem, claro. A gente tem alguns cases, assim, tipo, legais, de uma forma geral, se a gente for falar, né? De uma forma geral, a gente traz muita organização financeira, né? E justamente trazer dados para esse cliente, né? Mas a gente tem um caso bem legal de uma empresa, de uma agência, né? Voltada para implementar ali parte de tráfego pago e marketing para profissionais de saúde, né? Então, uma psicóloga muito renomada na área. E aí ela buscou a gente justamente no momento de crescimento da empresa. Ela viu que a empresa estava crescendo, ela faltava controle. Então, o controle financeiro, por exemplo, de datas fixadas ali, ela fechava um contrato e aí ela não tinha uma data fixada para recebimento daquele cliente. Ela controlava o recebimento de cliente, por exemplo, em Pix. Então, ela normalmente fechava em 3 vezes e aí ela recebia daquele cliente ali sempre em 3 vezes, mas com datas bem aleatórias. Ela não conseguia controlar aquilo ali, né, com datas pré-determinadas. Né? E usava, além dessa parte, né, do Pix, também não usava boleto. Então, ela não tinha ali, obviamente, uma gestão de cobrança de fato, né, porque... Imagina você ter que controlar os recebimentos do seu cliente de Pix, né, numa planilha de Excel. Isso fica muito complexo, né? E, além disso, se a gente for pensar em toda essa parte do contas a receber, tem também uma questão de integração com plataformas digitais, porque também é uma empresa que vende no digital, um infoprodutor também, e aí ela fazia toda essa gestão do digital em outras plataformas. E aí, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu trazer... primeiro, né, otimização dessa parte dos contratos, onde a gente conseguiu determinar datas de vencimento de acordo com o fechamento de contrato. A gente conseguiu cadastrar tudo isso no sistema financeiro, passar a trabalhar com uma régua de cobrança, onde a cobrança seria feita por boleto, que pode ser pago no Pix também, né? E com datas pré-determinadas. E tudo isso lançado em um sistema onde a gente consegue verificar os vencimentos. Não foi compensado, a nossa conciliação é automática, a gente vai entrar em contato com o cliente para fazer a cobrança. Então, a gestão de cobrança é muito importante, né? Muitas das vezes a gente também pega casos de clientes que têm contas a receber bem relevante para trás, porque como está na mão, como eu falei lá atrás, na mão do empresário, na mão do próprio sócio, ele não tem braço, ele não tem tempo para fazer essa gestão de cobrança. E aí o contas a receber dele vai ficando só inflado. Então, tem esse ponto, né? Você precisa ter uma gestão de cobrança eficiente. Aí, no caso dessa cliente, a gente conseguiu estruturar isso, né? Estruturar contrato, datas, estruturar a cobrança por boleto e link de cartão também, que isso também é um outro ponto legal, né? Que tipos de formas de pagamento você consegue disponibilizar para o cliente? Então, com esse sistema, a gente, como terceirizadora financeira, a gente consegue, através dessa tecnologia,
para o cliente dela disponibilizar forma de pagamento diferente. Legal. Então, o cliente tem essa opção. E isso também é legal porque você consegue orientar o cliente até mesmo na composição de preço com a taxa do cartão. Hoje, no Brasil, você pode praticar preços diferentes sendo em vista a forma de pagamento. Existe lei federal autorizando isso. Então, pagou no cartão, você pode ter um preço diferente, isso não é um problema. Só que o cliente precisa entender a composição dessa taxa no preço dele, para que o valor final que ele esteja recebendo esteja de acordo com a margem dele. Às vezes, você não está colocando realmente a taxa que deveria no seu preço final. Então, a gente faz esse acompanhamento também para dar uma certa segurança, né? Uma segurança para o cliente também. Então, a gente ajustou todo esse contas a receber dela e integrando também as plataformas digitais. A gente trouxe a integração onde ela vende para dentro de um sistema só. Então, o que você ganha com isso? Consolidação. Você tem todo esse financeiro, esse contas a receber dentro de um sistema financeiro. Num lugar só também, né? Num lugar só, exato. E aí você tem um outro ponto, que é o quê? Antes o contas a pagar dela era numa planilha e não tinha muito registro, não tinha conciliação. Agora a gente pega todo o contas a pagar, lança no sistema, registra e a gente agenda no banco, ela libera e a gente concilia com o banco de fato. Então, a gente consegue evitar muito problema, né? De atraso de pagamento, né? Porque a gente está sempre conciliando o banco, vendo se realmente aquilo que foi agendado, registrado, foi pago de fato. Consegue fazer um check, né? Só uma observação, né? Porque tem muita gente que fala, vendi X, né? Eu trabalhei em distribuidora, então era sempre, vendi X. Não, quanto que você recebeu? Porque tanto que tem empresa que paga em cima do recebido, que é o óbvio. Paga comissão, no caso, no vendedor, em cima do recebido. Porque, cara, a venda ela só termina, tem gente que sai do estabelecimento, acabei de fazer uma venda muito boa. Não, beleza, só que a venda ela acaba quando o dinheiro entra na conta da empresa, né? Muita gente esquece esse detalhe. Né? Aí esse dinheiro que entra, ele está sendo conciliado, você sabe exatamente o que está entrando, que taxa está sendo descontada, né? Se é uma taxa de boleto, se é uma taxa de cartão, né? A gente sempre fala que nesse cliente, por exemplo, a conciliação bancária é fundamental. Até para você entender hoje, às vezes eu uso um banco digital, eu não sou tarifado no Pix. Mas se eu uso um banco mais tradicional, eu sou tarifado no Pix. Então você precisa fazer uma análise para você entender quais as despesas financeiras você está tendo. O quanto isso é relevante para o seu faturamento ou não. Né? Então tem uma linha da DRE que é receitas e despesas financeiras. Você tem que olhar aquilo ali. Aquilo ali é relevante ou não, então aquilo tem que ser analisado mensalmente. Então a gente conseguiu trazer todos os dados para ela, ela não tinha nem sistema, era tudo na planilha de Excel. E hoje a gente consegue mostrar para ela um fluxo de caixa realizado, projetado. A gente consegue dar essa credibilidade, essa segurança sobre como está o contas a receber dela, sabe? A cobrança que a gente faz de fato, entendeu? Sobre o que está em atraso de pagamento. Mas aí, com isso, você mapeia custo fixo, né? Então, qual é o custo de equipe que tem hoje? A gente consegue, no sistema financeiro, categorizar, né? Classificar tudo isso. Então, eu dou uma visibilidade muito legal pro empreendedor. Para quem tem sensação de controle, que nem eu, acho que a maioria dos homens é sensacional, né? Você olha tudo mastigadinho. Você olha tudo, exato. Esse é o trabalho, que na verdade você precisa usar ali tecnologia. Então você tem que automatizar muitos processos operacionais do financeiro, igual a gente está colocando, mas você precisa levar o dado. Só que o dado ele precisa ser interpretado. É aí que está o X da questão. Não adianta simplesmente, às vezes, você entregar o dado se você não vai conseguir interpretar aquilo ali e levar realmente valor, né, para o cliente. Sim. Então é aí que está o grande X da questão, né? Beleza. Robson, eu quero te agradecer muito. Né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, né? Foi bem rápido. Posso te fazer uma pergunta aqui rapidinho antes da gente encerrar? Cara, a gente está num país que eu sei que a profissão de contador, de uma forma geral, é uma profissão bem remunerada. Né? Eu conheço, pelo menos os meus amigos contadores, graças a Deus, estão todos bem, né? Bem encaminhados. Sim. Quando eu fui fazer ciências econômicas, a maioria da turma era contabilidade, era metade contabilidade, administração e economia, só tinha 3, eu e mais 2. Legal. Inclusive, a gente tem uma economista na nossa equipe. A nossa analista é formada em economia. Pô, legal. Legal. Então, assim, levando em consideração isso, que é uma profissão que é bem remunerada, cara, a gente é meio que quase maluco, a gente que empreende. Porque, cara, você sair de uma profissão que você sabe que você poderia estar no escritório com uma vida ali muito boa, com a remuneração legal, e decidir empreender e começar do zero. Sim. Cara, como é que foi isso? Que sensação que dá? Que desafios que você... O que é mais difícil para você nesse processo todo? Sim. Acho que o maior desafio de empreender é pessoas, é você desenvolver um time, realmente, que você consiga que o time esteja alinhado com a cultura que você desenvolve. Normalmente a cultura vem ali dos sócios primários de uma empresa. Então hoje, por exemplo, a Maximiza sou eu e Dávila, então a cultura está muito com a gente. Então o que a gente quer perpetuar de fato? Então desenvolver esse time ligado a essa cultura, estruturar a operação, porque quando a gente fala de financeiro, contabilidade, tem muitos processos, então você precisa estruturar bem essa operação e área comercial. Acho que o grande desafio é estruturar também uma área comercial em que você consiga
trazer clientes para dentro de casa e alinhar isso com a sua operação e pensar no crescimento. Então, assim, a minha grande, vamos dizer assim, expectativa com o projeto, acho que além de financeiro, além de você, obviamente, querer empreender e querer ter lucro com uma atividade, ela vai muito no sentido também de você querer levar valor, você querer realmente mudar a forma como as pessoas pensam o financeiro das empresas. E aí está muito atrelado a uma questão pessoal, né? Então, por exemplo, já tinha um histórico em contabilidade muito grande, já tinha trabalhado dentro de empresa grande, e qual é o próximo objetivo, sabe? Então, hoje eu me sinto suficientemente motivado, engajado para seguir com o projeto, sabe? Você precisa criar a motivação é algo interno, né? Então, a gente precisa estar motivado, você precisa criar isso internamente, mas isso falando como pessoa, o meu pessoal mesmo, eu acho que tem uma motivação realmente de, vamos montar e estruturar um projeto bacana. Mas falando de empresa, falando da Maximiza hoje, os 3 grandes desafios nossos são esses, com certeza. É pessoas e cultura, é processo e você ter uma área comercial muito pulsante. Aí comercial, marketing, para você realmente fazer a empresa ir para o caminho que você quer. Sim. Sabe? Eu faço minhas suas palavras e ainda acrescentaria mais uma, que é a questão dessa barreira de entrada que a gente tem, que é a conscientização. É mostrar para o cara que ele precisa de profissionais como a gente para que ele possa prosperar. Com Aí certeza. o cara tendo uma empresa saudável, aquilo afeta a casa, aquilo afeta o relacionamento, você sabe disso. Claro. O cara chegar em casa com 40 minutos especial na empresa, ele não consegue desligar. Muitas vezes ele tem essa dificuldade de desligar. Total. De chegar em casa e, dar amor para a esposa, dar carinho para os filhos e tal, sendo que ele está cheio de problema na empresa. Então eu acho que uma vida financeira saudável, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, que é mais a minha área, ela ajuda a gente a ter uma vida mais saudável, né? Então, eu acho que a importância de profissionais como a gente é mostrar para a população, do mesmo jeito que você falou que a estimativa é que apenas 3% das empresas hoje terceirizam esse serviço. Eu passo muito por isso também, que a maioria das pessoas elas não buscam consultor financeiro. Tem umas que buscam quando já está toda ferrada, quando já é muito difícil. Ou o cara ele quer montar um plano de aposentadoria com 50 anos para se aposentar com 60, com uma renda 5 vezes maior do que a dele. Então eu pego muita coisa mirabolante assim também. Então eu acho que esse trabalho de conscientização também da galera, da importância de trabalhos como o seu, como o meu também, eu acho que é uma coisa muito difícil, mas a gente está aí para isso, né? E essa motivação que você falou que a gente tem que ter. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim, grato sempre, mas satisfeito nunca. Isso. Então, tipo assim, beleza, cheguei até aqui. Cara, Deus, muito obrigado, porque até um versículo que eu gosto muito. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas e daqui pra frente? Isso. O que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Qual o próximo degrau, né? Acho que então, essa é a motivação. Essa é a motivação. Isso é o ponto ali. Você está sempre instigado a dar o próximo passo, né? Sim. Porque senão você meio que bloqueia ali, né? Você não... Sim, é a mentalidade. É uma ambição saudável também. A gente querer sempre crescer, né? Não é aquela coisa de ganância, de você querer fazer aquilo a qualquer custo. Não, cara, é uma ambição. Poxa, eu quero sempre crescer. Eu posso estar em constante evolução, né? Até pro cérebro, pra gente não ficar estagnado também. Isso pra mente eu acho muito, sensacional, muito saudável, né? E falando de empresa, cara, eu acho que uma das missões além da educação, além de realmente trazer essa conscientização, é trazer segurança financeira também, que a gente está falando. Porque a segurança financeira é que vai realmente trazer essa paz para o empresário, para o empreendedor. Sim, para a gente ter uma vida mais saudável, né? Como diz Robert Kiyosaki, eu sempre falo essa frase dele, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ela afeta tudo que é importante, né? Então, acho que essa frase demonstra bem, né, a questão do nosso trabalho, da nossa missão aí. Então, muito obrigado, não tenho muito, apesar de a gente se conhecer há pouco tempo, a gente tomou um café, mas aquela coisa, o santo bateu rápido ali, né, com você, com a Dávila também. Dávila, na próxima você vem, nem que seja para ficar aqui nos bastidores com a gente, eu gostei muito de conhecer você, o Robson também, então vocês estão muito bem-vindos a retornarem aqui. Se não quiser gravar, vem aqui pelo menos para tomar um cafezinho pra gente bater um papo, tá bom? Tá bom? Sim. Toda a equipe da Maximiza também, toda a equipe, exatamente. Grande abraço para vocês aí também. Robson, mais uma vez, muito obrigado. Antes de encerrar, deixa os seus contatos mais uma vez aí pra galera. Obrigado, chegar Hugo. em vocês aí. Não, foi ótimo estarmos juntos, foi um fit bem legal realmente. E pode procurar a Maximiza lá no Instagram, no Vem Pra Maximiza, no nosso site, o maximizafinanças.com.br, e também no meu WhatsApp também, que vai estar aí na tela também. Aí a gente entra em contato. Perfeito. Ficou com dificuldade de achar a Maximiza? Entra no meu Instagram, que tô lá, já tô seguindo ele, já acompanhando, inclusive o conteúdo que eles postam lá, né, que é um conteúdo super legal. Inclusive, eu bati o olho ali e falei, cara, eles têm que gravar um podcast, que eles já falam bem, já estão gravando conteúdo ali, eles têm que vir aqui gravar comigo. Tá bom? Então, muito obrigado. Pessoal, lembrando que sucesso é uma questão de decisão. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Se você é produtor de conteúdo digital, eu quero falar com você agora. Quer fazer uma renda extra com seus conteúdos e ter uma gestão de tempo melhor, numa criação de conteúdo inteligente? Te apresento o Estúdio Realize, o lugar onde você vai, de fato, criar conteúdos de alta qualidade, com equipamentos de alta qualidade,
e além de tudo vai gerar renda extra para sua marca, para o seu produto e para o seu serviço. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui embaixo agora e conheça a gente.